Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. A verdade é que a nossa vida, ela é uma caminhada, muitas das vezes é uma corrida, muitas das vezes, são situações adversas que vêm contra nós, que vêm sobre nós, mas nós precisamos continuar clamando e declarando até que o Senhor venha, declarando a glória dele, declarando o poder, a majestade dele sobre as nossas vidas, a majestade dele sobre este lugar, a majestade dele sobre as situações adversas que vêm sobre nós. Porque muitas das vezes são enfermidades, são situações que tentam dia após dia te parar. Vem o desânimo, vem, a depressão tem tentado pegar muitas pessoas e pasmem, dentro da igreja, a depressão vem paralisando pessoas, a depressão vem destruindo pessoas, líderes, pastores, ministérios, vem sendo acabados por causa da famosa doença do século. Mas o que falta muitas das vezes em nós é entender, o meu Deus, Ele é sobre todas essas coisas. O meu Deus, Ele é sobre todas essas situações que vêm contra mim, que vêm sobre mim, tentando dia após dia nos paralisar. O fim do ano está nas portas. Agora faltam menos de 2 semanas, talvez, para o final do ano. 15 dias para o final do ano. E a gente fica aí. E agora? O que eu fiz esse ano? Muitos colocaram metas, objetivos, muitos colocaram diversas situações que falaram, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou fazer, mas para alguns não deu certo, para alguns pararam no meio do caminho, começaram, mas retrocederam, para alguns acabaram desistindo porque acharam que a batalha estava muito grande, que a situação adversa ela era muito grande sobre nós. Só que todas as vezes que eu leio Filipenses capítulo 3, eu me lembro de eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. O dia que eu estava correndo na Barão, eu falei, rapaz, quanto tempo que eu não corro, eu vou correr. Aí acontece de que dei os 300 passos e já estava quase morrendo. Aí eu falava assim, não dá. Faz muito tempo que eu não corro. Faz muito tempo que eu estou cansado. Mas eu falei, não vou parar não, eu vou um pouquinho mais adiante. Aí eu vou até aquele portão ali. E aí, já que eu cheguei aqui, eu vou dar mais alguns passos. Já que eu cheguei aqui, eu vou até o SESI. Até o momento que eu comecei a cantar essa canção, eu falei assim, ei, eu não vou parar mais, eu estou quase chegando lá, eu já cheguei no SESI, e a sua vida é mais ou menos isso, você já chegou até aqui, então não é hora de parar. Então não dá para parar mais. Se o Senhor te trouxe até aqui, você podia ter parado, você podia ter desistido, você podia ter retrocedido, você poderia estar perdido nas drogas agora, mas o Senhor te trouxe até aqui. E se você veio até aqui nessa noite para ouvir essa palavra, eu quero declarar sobre a tua vida: você não vai parar. O desânimo não vai pegar sobre a tua vida, as situações adversas não vão te parar, não é enfermidade, ei, nada vai paralisar aquilo que Deus começou sobre a tua vida. Aquele que começou uma obra há de se cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Hoje em dia fala-se muito de metas. Nós colocamos metas para isso, metas para aquilo, mas infelizmente muitos não conseguem concluir suas metas. Chega no final do ano, não, esse ano eu vou ler tantos livros. Leu o primeiro, leu o segundo, chegou fevereiro, já era, já esqueceu.
esqueceu a meta. Ah, porque esse ano eu vou começar uma dieta, eu vou fazer assim, vou fazer assim. Mas aí chega no meio do caminho, começa a retroceder e fala assim, sopa cheia de frango. Tá entendendo? Aí a gente começa a se perder, porque colocamos uma meta. Agora temos aí que uma meta de 20 quilos, igual o pastor no jiu-jitsu. Magrelinho chegou, meu irmão, eu vou vir aqui para quebrar o pastor, eu falei, é contigo mesmo, já é. Falei para ele assim, meu irmão, vou te dar uma ideia, tu perdeu para tu mesmo. No primeiro rolo, o cidadão já estava assim. Ele já está cansado, cara. Tá entendendo? Aí o que acontece? Muitas vezes nós temos isso por causa do cansaço. A gente para, retrocede e fala, não tem mais jeito. Por causa do cansaço, a gente fala assim, rapaz, não vai dar pra mim. Aí a gente desiste, eu falei pra ele, não desiste não. Tenta de novo. Só que você precisa controlar a respiração. Você precisa, talvez durante a semana dar uma corrida, pular uma corda, fazer os 200 abdominais, para tu chegar à disposição do pastor, para tu conseguir vencer. Tá entendendo? Porque a gente coloca a nossa meta, mas aí no meio do caminho, o cansaço vem. As situações adversas vêm, as tribulações elas vêm contra nós e a gente fala assim, rapaz, eu desejei tanto chegar até aqui, mas a pancada do inimigo é muito forte. A situação, ela vem contra nós e o próprio apóstolo Paulo vai falar assim, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu preciso entender, eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você olha e fala assim, poxa, 2024 eu dei mole, peguei. 2024 eu errei, 2024 eu tentei, e aí eu parei no meio do caminho, e aí você começa a olhar para as situações que você fez de errado, ou as situações que você não alcançou, e todas aquelas situações, elas vêm te paralisando de avançar, te paralisando de conseguir alcançar aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou tentar de novo nada. Eu já tentei, não deu certo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo para você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu prossigo para o alvo. Eu preciso entender, eu preciso colocar um alvo. E o meu alvo é Jesus Cristo. O meu alvo é cumprir o chamado e a promessa que Ele tem sobre a minha vida. Eu preciso entender que se Ele me chamou, Ele é fiel para cumprir. É claro que muitas das vezes o tempo pesa, as situações acontecem, né? Aí tu fala assim, rapaz, eu achei que ia ser desse jeito, eu achei que ia ser nesse tempo, mas o tempo pesa, o tempo te paralisa. E Eclesiastes capítulo 3, né, vai dizer que tudo tem o seu tempo certo. Há tempo de plantar e tempo de colher. E muitas das vezes você fala assim, rapaz, eu plantei, não estou conseguindo colher, não estou entendendo. Só que existe o tempo certo da colheita. Muitas das vezes você vai plantar anos e anos, e aí você vai falar assim, rapaz, e agora, até agora eu não colhi. E muitas das vezes você vai plantar e você não vai colher. Que é isso, gente? Talvez você vai colher algo que alguém plantou. Né? Existe um ditado que eles dizem, quem planta a tâmara não come as tâmaras que plantou. Porque leva 100 anos para aquela árvore começar a crescer, dar frutos. 100 anos, e o cara fala assim, rapaz, eu plantei, e agora? Alguém lá na frente vai comer. E eu tenho certeza que alguém um dia plantou. E se você não desistir, você vai fazer parte da colheita. Você vai fazer parte da colheita daqueles que um dia plantaram e não desistiram. Porque Deus te incluiu nessa obra. Porque Deus te chamou para essa obra. Porque Deus tem algo poderoso sobre a tua vida e a tua história. Então, mesmo que você não tenha plantado, eu tenho certeza que você vai colher. E mesmo que você ache assim, ainda não chegou o tempo, eu plantei. Mas no tempo certo, você irá colher. Amém? Amém. Então não fale porque você não conquistou esse ano. Semana passada eu falei sobre Jeremias, lá na igreja metodista. Né? Jeremias é o 24º livro da Bíblia, 2024. Jeremias tem 52 capítulos. Um ano tem 52 semanas. Por mais que você tenha tentado, lutado esse ano, quando você fala assim, rapaz, faltam 2 semanas para terminar o ano, eu não consegui cumprir
frustrar nos meus objetivos, ainda vem mais 52 semanas para você conseguir alcançar. Você só não pode parar, você não pode desistir, você precisa continuar prosseguindo para o alvo. Aleluia. Você pode ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode falar. Eu estou mal. Passei mal o dia todo. Mas eu falei assim, meu irmão, não tem doença que me para. Ontem falaram assim, você tem que ir no médico. Eu falei, se eu for no médico, o médico vai querer me levar para a NASA, irmão. Eu falei, esse cara é imparável, imorrível. Né? Alguns precisam começar de novo, tentar novamente. Esse é o tempo. É tempo de avivamento, é tempo de quebrantamento, é tempo de buscar, né, aquilo que um dia você buscou, mas por causa de uma frustração você parou. Por causa de uma situação você parou e falou assim, não tem mais jeito, não tem mais chance. Mas eu tenho certeza que se o Senhor te chamou aqui, é porque você precisa entender. Ele me chamou para viver aquilo que eu tenho para fazer, tá? Não somente alguns milímetros. Muitas das vezes a gente crê. Semana passada eu falei, crede em Deus, João 14, crede também em mim. E eu falei, muitas das vezes o nosso maior problema é que a gente crê em Jesus, mais ou menos. A gente crê até onde o nosso braço não pode, né? Até onde o nosso braço não pode alcançar. Mas se eu posso botar o braço, eu falo assim, não quero saber de Deus não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha maneira. E aí é nessa hora que a gente acaba se enrolando, é nessa hora que a gente acaba tropeçando, é nessa hora que a gente coloca o braço e o leão dá uma mordida, é nessa hora que a gente se enrola e perde aquilo que Deus estava falando. Só que Jesus estava falando para aqueles homens, ei, vocês estão numa caminhada, esse é o meu último dia de vida, eu vou morrer, mas eu tenho um propósito, eu vou para vos preparar a morada. Eu vou porque esse é o meu propósito. Então não se preocupem, continuem crendo em Deus, crendo em mim, mas creiam de verdade. E a mesma coisa é aqui. Nós falamos que estamos prosseguindo para o alvo, mas aí a gente vai para no meio do caminho. Desiste, não é hora de parar. Nós precisamos seguir em frente e continuar vivendo o chamado dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender que é viver verdadeiramente para ele, é se entregar com todas as forças, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco. É nessa hora que a gente precisa entender que a nossa fraqueza, ela se aperfeiçoa em Deus. É nessa hora que a gente precisa dizer, Senhor, eu estou fraco, mas eu preciso da tua mão, eu preciso da tua palavra sobre mim, para a alma começar a manifestar e eu voltar a viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Meu Deus! É necessário você entender isso. É necessário você dizer, Senhor, eu quero voltar a queimar outra vez, a viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Não dá para ficar. Entra e sai. Entra e sai. E parece que dia após dia o desânimo vai só me consumindo. É necessário a gente falar, por ele, pra ele que eu estou gastando a minha vida. E nossa mente nós recebemos 3 tipos de vozes. Nessas vozes envolvidas tem a voz do diabo, que ela vem sempre tentando te trazer, né, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. Ei, você perdeu, você errou, você falhou, e você não vai dar certo. Quantas das vezes você tentou, e agora, mais uma vez, aí vem a voz de Deus tentando, né, falando contigo, mas é necessário que eu sempre falo, a gente precisa conhecer a palavra, porque se não nos escorarmos na palavra, se nós não nos apegarmos à palavra, na hora que o diabo vem, fala no teu ouvido, na hora que o diabo vem, fala no teu pensamento, no teu coração, você começa a retroceder, mas quando você conhece a palavra, você começa a se sustentar nele, na promessa dele, na palavra dele, e fala, Senhor, é a tua palavra que me garante, Senhor, é na tua palavra que eu vou vencer. São várias vozes que vêm. É a voz do inimigo, é a voz de Deus e a tua própria voz. A tua voz é a voz da decisão. A tua voz, a voz da tua mente é aquela que vai decidir se você vai seguir o que o diabo está falando ou o que Deus está falando contigo. A tua voz vai ser aquela que vai decidir, Senhor,
eu tenho uma promessa, mas eu sei que o inimigo está me seduzindo, o inimigo falou que eu sou fraco, e aí a gente começa, mas eu sou fraco mesmo, mas eu errei, mas eu falhei. Aí é o que? A tua voz dando ouvidos ao que Satanás falou. E Deus está falando contigo, filho, eu te escolhi. Os meus caminhos são maiores que os teus. Os meus pensamentos são maiores que os teus. Ei, eu tenho algo muito maior para você. Mas aí você tem que decidir se você vai ouvir a voz de Deus, cumprir o chamado de Deus, cumprir aquilo que Deus te chamou para viver, ou se você vai simplesmente retroceder. O seu corpo e as suas atitudes seguem aquilo que a sua voz interior decidiu seguir. Se a sua voz interior decidir ouvir o que o diabo fala sobre você, que você precisa continuar tendo medo, você será um medroso, você irá retroceder. Se a sua voz interior decidir que o diabo falou para você que você não é amado, que você não é escolhido do Senhor, que as coisas acontecem para o outro, menos para você, você simplesmente vai acabar seguindo nesses passos. Mas se você ouvir a voz interior de Deus e decidir no teu coração, e decidir, não, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor tem algo poderoso para fazer na minha vida e eu vou cumprir o que Ele fez, independente do que os homens digam, independente das situações que eu já enfrentei, independente dos inimigos internos e externos, independente do que aconteça, eu vou continuar ouvindo e cumprindo a voz de Deus. Quais são os pensamentos que o diabo lança na nossa mente? É o pensamento de medo. Vou arriscar de novo. Eu já tentei várias vezes e não deu certo. São pensamentos de incredulidade. Será? Será que foi Deus mesmo? Será que aquela promessa foi Deus? Porque, poxa, eu já tentei, eu já fiz diversas vezes, eu estava indo no caminho que Deus me indicou. Só que deu tudo errado. E muitas das vezes você precisa entender isso. Às vezes você vai estar seguindo a voz de Deus, mas vai dar tudo errado. Jesus chegou para os discípulos e falou assim: ei, passemos para o outro lado. Entrou no bar, deitou e dormiu, descansou. Mas os discípulos falaram que no meio de uma tempestade começaram a ficar desesperados. Está dando tudo errado, nós vamos morrer. Será que Jesus não está percebendo que nós vamos morrer? Por mais que venham situações adversas, por mais que venham tribulações, por mais que venham vento contrário, você precisa continuar crendo que aquele que fez a promessa, ele vai fazer você chegar do outro lado. Independente se o vento é contrário, independente se as ondas estão batendo, independente se o inimigo está vindo contra você, não pare. Então não seja incrédulo. Pensamento de ansiedade. É como eu disse, calma. Tudo tem o seu tempo certo. Às vezes leva 10 anos. Às vezes leva 8 anos. Às vezes leva 20 anos. Mas no tempo certo vai acontecer. Muitas vezes pensamentos de suicídio, por causa das perdas, das situações, do pecado, fazer coisas que você sabe que é errado, pensamentos de situações adversas. Muito obrigado. Vem com minha moral também. Vou beber essa primeira. Obrigado. Quando eu estou ouvindo uma palavra como essa, eu absorvo tudo e começo a entender. Isso aí, a verdade vos libertará. Muito obrigado, tá? É essa verdade que vai me libertar das situações adversas. É essa verdade que não vai deixar eu parar. É essa verdade que vai dizer: ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade, é essa palavra que não vai me deixar desistir e paralisar. Ei, porque o inimigo ele vai lançar vários pensamentos contra você. Pensamentos de incredulidade, pensamentos depressivos, pensamentos adversos. Mas você precisa fazer como Paulo escreveu aos Romanos: e não vos conformeis a este mundo. Não tomai a forma deste mundo. Sabe por quê? O mundo ele vem te moldando. Do dia após dia ele vem em ti, te levando para o caminho dele.
Não precisa se fazer força para viver o que o diabo quer. Não precisa se fazer força para viver o que o mundo quer. Mas para fazer a vontade de Deus, às vezes você vem falar, opa, eu preciso negar isso. Eu preciso, desviar meu olhar disso. Então Paulo vai dizer, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se queremos ter uma água limpa em um recipiente que tem água suja, nós precisamos tratar a água ou jogar a água suja toda fora para colocar algo limpo dentro. A gente precisa arrancar tudo aquilo que não presta de nós e começar a colocar algo puro dentro de nós, dia após dia, nos nivelar pela palavra, dia após dia, nos moldar na palavra, dia após dia dizer, ei, eu vou buscar na palavra a direção, porque o mundo tem me dado uma forma, o mundo tem me oferecido diversos caminhos, mas o caminho de Deus é a palavra. O caminho de Deus são pensamentos de paz, porque eu bem sei que pensamentos que tenham ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de coragem, né? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. São pensamentos de prosperidade. O salmista vai dizer assim, seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. João, na sua terceira carta, vai dizer a Gaio, ore para que tenha saúde, seja próspero e bem sucedido em tudo que você for fazer, assim como a sua alma é próspera. Pensamentos de que você é uma nova pessoa. Você não é aquilo que o diabo fica dizendo. Você não é aquilo que o mundo fica dizendo. Você não é o que o inferno se levantou para fofocar sobre você. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Você não é mais aquilo que o passado te chamava, mas você é aquilo que Deus te chamou para ser. Repete comigo. Eu sou. Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ei, eis que tudo se faz novo. No momento em que você se entrega para Cristo Jesus, no momento em que você se arrepende e decide mudar a rota. Talvez você estava andando na rota errada por muito tempo, mas no momento em que você fala, opa, estou em Cristo Jesus, Ele começa a fazer prova todas as coisas. Se queremos vencer a batalha da nossa mente, precisamos baixar o volume da voz do inimigo e aumentar o volume da voz de Deus. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o inimigo ele vai bradar todos os dias no teu ouvido. O inimigo vai falar todos os dias e tentar paralisar o que Deus tem. O inimigo todos os dias vai tentar fazer você retroceder, mas você não pode. Você precisa ser como aqueles 2 espias. 12 homens foram enviados para uma missão. 10 homens começaram a ouvir a voz de Satanás. Rapaz, isso é impossível. Isso aí não dá. Eles são gigantes. Mas 2 homens falaram assim, epa, ele nos prometeu. Então não importa o tamanho do gigante, então não importa o tamanho da situação, então não importa o quanto o inimigo venha nos rebater, o quanto o inimigo venha nos atacar. O que importa é, ele prometeu. Aqueles 10 homens, eles deram ouvidos à voz do inimigo, mas aqueles 2 homens falaram assim, opa, abaixa o som do cão. E aumenta a voz de Deus, porque eu tenho certeza que não importa o gigante, não importa a situação. Se Deus nos prometeu essa terra, nós iremos alcançar. Falar com você em voz alta. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim: a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. Palavras ditas constantemente, elas criam pensamentos e criam sentimentos dentro de nós. E é que eu te falo, toma cuidado com o que as crianças dizem. Muitas das vezes a criança fala assim, porque eu não sou amado, porque eu sou isso mesmo, porque é só assim.
Começa a falar, não, você é escolhido do Senhor, você é princesa do Senhor, você é príncipe de Deus, você não é isso que o inimigo está falando para você não. Porque muitas crianças estão com esse pensamento agora. Ah, que eu não presto, ah, que eu não sei, ah, porque eu não consigo. Não, você consegue sim. Começa a gerar pensamentos de paz, porque começa num pensamento, vira um sentimento e destrói a vida de uma criança. São crianças de 12 anos em depressão. São crianças de 10 anos depressivas, paralisadas. Mas tudo começa com uma gotinha. Uma gotinha. Aquilo que eu acredito que eu sou, né? Provérbios capítulo 23, verso 7 vai dizer: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Aí o Mateus falou, quando a Bíblia fala de coração, ela fala do pensamento. Assim como o homem pensa na sua mente, assim como o homem pensa dentro dele, assim ele é. Se você pensar que você é um derrotado, se você pensar que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, esse pensamento vai ecoando dentro de você e fazendo você cada dia entristecer, a cada dia enfraquecer e a cada dia dizer, estou desanimado. A palavra já não faz mais efeito. Ah, eu estou indo na igreja, mas não está valendo de nada. Mas é porque muitas das vezes nós estamos deixando o eco de Satanás falar conosco. Declare todos os dias a palavra sobre a tua vida. Declare todos os dias que você tem uma promessa. Declare todos os dias que você é forte, corajoso. Declare todos os dias que o Senhor que te chamou, Ele vai cumprir essa obra. Você precisa vencer esses desafios dentro de você. São desafios que estão dentro de você, de voltar a acreditar, de voltar a viver os projetos e os planos do Senhor. Mas é você quem tem que vencer isso. A palavra nos garante isso. Você é o que fala, você é o que você pensa. Então todos os desafios que aparecem em sua frente, você consegue vencer ou superar porque você é forte e corajoso. Eu quero te pedir para você colocar de pé. Você que tem passado grandes batalhas na sua mente, com pensamentos de derrota, desânimo, depressão, suicídio, pensamentos que tentam tirar você do foco. Eu quero orar pela tua vida. Eu queria te pedir para vir à frente. Apaga a luz, por favor. Esses pensamentos, eles não podem paralisar você. Essas situações, elas não podem paralisar você. Ah, estou desanimado. Eu estou fraco. Ei, é hora de agir. É hora de você se levantar e falar assim: o inimigo não vai me paralisar. O inimigo não vai paralisar o que ele começou sobre a minha vida. O inimigo não tem poder para paralisar os planos e os projetos de Deus sobre a tua vida. O único que tem poder para paralisar o processo de Deus sobre a tua vida é você. O único que pode dizer que não quer é você. O único que vai retroceder é você. No momento em que você decide: Senhor, eu quero viver os planos. Senhor, eu quero viver os projetos do Senhor para a minha vida. O inimigo, ele não tem poder para ir contra o Senhor dos Exércitos que te chamou. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Diz aqui meus homens e mulheres, Pai. Jovens, adolescentes. Pai, eu creio que cada homem e mulher aqui tem um chamado, Senhor. E muitas das vezes o inimigo vem dizendo que não vai. O inimigo vem tentando paralisar. O inimigo vem tentando destruir, dizer para você. Então, Pai, em nome de Jesus, essa hora, Pai, eu quero que nós pedimos que o meu Espírito Santo possa descer para o coração. Que o meu Espírito Santo vai pensar na minha vida, Pai. Que nós, em nome de Jesus, já te entendo, Pai.
Aleluia.